Olá, gente! Eu estou novamente aqui no BacCast. BacCast. Eu aqui mais pertinho da Andréia aqui, ó. Pertinho da Andréia, porque hoje tem um programa muito especial. Gente, eu gosto de falar isso daqui, eu sempre repito que o que é o BacCast? É o que... Como se estivesse na minha terra, lá em Ribeirão Preto, a gente chamava de alpendre. Né? É o alpendre de casa, aquela areazinha que você está lá fora, que você recebe o quê? Recebe quem você gosta, pessoal que tem umas coisas muito legais para falar, recebe amigos, né? Recebe pessoal que está desenvolvendo aparelhos, desenvolvendo equipamentos, desenvolvendo trabalhos fantásticos aqui, né? E a gente gosta de fazer como se fosse a pessoa, qualquer pessoa lá conversando no alpendre de casa. Então vocês vão se sentir super à vontade aqui, que eu sou de Ribeirão Preto, bem caipira, né? Eu falo bactéria, carne, porquê, esse negócio. Nós gostamos de papear. Nós gostamos de papear aqui, juntar aqui, a gente vai até longe. Aqui eu sempre com a minha parceira aqui, André, né, parceiro? Opa, vamos em frente, né? Hoje tem bastante notícia boa para dar, né? Não, hoje nós vamos cuidar da sua saúde aqui, dois aspectos, gente. Dois aspectos aqui, inclusive eu devo levar uns puxão de orelha aqui, né? Puxão de orelha com certeza aqui. Ai, meu Deus. Né? Falei que você que pôs esse salgadinho, isso aqui. Isso aqui, o senhor que trouxe. É de whey. É nada. Aqui. Olha, estamos recebendo. Apresenta aqui os nossos... olha, duas presenças muito bacanas mesmo, de saúde. André, selecione o microfone para sua voz. Isso. Isso, porque estava baixo, não estava fugindo. Tá. Aí pode deixar que eu vou cortar na edição, essa partezinha aqui. Aí pode continuar na parte da apresentação. Tá bom. Tá. Então hoje a gente vai conhecer... Calma. Se ele sentar, coitado. É que ele falou já. Só um detalhe, né? Você falou que Ribeirão Preto, sim. Eu nasci na Grande Batatais. Opa, do lado. Do lado. Aí todo mundo precisa apertar a tecla SAP? Você vai entender tudo que eu falo. Tudo. Na hora que fala bactéria, você sabe que é bactéria. Portão e leite. Eu posso falar que você é especialista em educação física? Como que a gente... Porque tem um currículo muito grande. Como assim definir? Que é o engenheiro clínico, né? Tá. Então pode ir, Bruno? Pode. Tá. Vou aproveitar. Doutor, consegue levantar a cadeira? Dá para levantar um pouquinho? Que o senhor está muito baixo. Como é que eu faço? Essa cadeira está mais baixa que essa. Está muito baixo. O microfone fica muito no rosto. Quer trocar a cadeira? Não, dá para subir. Como é que eu faço para levantar? Do lado direito aqui. Eu tenho um problema com essas cadeiras também. Eu tenho mais de 60 quilos e ela baixa assim. Quando eu sento, ela dá uma... Opa! Ficou muito alto. Não, ficou. Como chama seu espaço? 30 feet. 30 feet. Tá, tem ali na camisa. Nossa. Nossa, eu tô zureta, né, doutor? É legal que vira e mexe eu pergunto pra aluno assim, o que você enxerga aqui? Você enxergou rápido. Então eu tô precisando cadê o aparelho? Cadê o aparelho? Vamos lá. E aí, doutor Bactéria, doutor Bach, hoje a gente vai receber duas presenças muito bacanas para falar sobre saúde. Tô aqui com o Edson, né? O Edson Oliveira, que é engenheiro clínico, muito bacana, e tem muita coisa legal para a população, viu? Engenheiro clínico, onde é que você se formou? Como é que você esse trabalho? Engenheiro clínico, o que eu faria para ser engenheiro clínico? Primeiro você precisa ter uma pós-graduação na engenharia tradicional, por exemplo, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro de telecomunicações, e aí você faz uma especialização, que foi o caso que eu fiz, né? Uma pós-graduação no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Então, uma habilitação? É uma habilitação, uma pós-graduação que você faz de 2 anos e meio, né? Que você faz um contato com equipamentos médicos, você frequenta centros cirúrgicos, você acompanha o funcionamento de um hospital, que você faz a ajuda na preparação dos equipamentos. Porque imagina você, quando um médico vai fazer uma cirurgia, às vezes ele tem um bisturi elétrico. Se aquele bisturi falhar no meio de uma cirurgia, ele vai ter um problema. Então, a equipe da engenharia clínica, que a gente chama, ela tem que deixar aqueles equipamentos nos trinques para que não ocorram problemas durante o procedimento. Nossa, que interessante, hein? Quem mais está com a gente hoje? O Rafael, olha só, Rafael da 30 feet. Vai ser Rafa e Bach. Nossa, então a gente tem um pessoal de saúde que a gente vai conversar bastante, assunto muito interessante. Muito obrigada, viu? Sejam bem-vindos. Obrigado. Como é que você também tem habilitação na educação física? Tem, né? Certeza, né? Sim, profissional de educação física
E minha especialização hoje é em emagrecimento, né? E eu não vim dar bronca não, viu, gente? Eu vim organizar as coisas aqui, que é tudo uma questão de organização. Não, mas você sabe que até alguma coisa bate o negócio, né? A hora que ele entrou, eu fiquei, meu Deus do céu, olha o salgadinho que eu comprei aqui. A gente fica branco. Eu me senti como o pessoal sente, às vezes, quando eu vou. Então. Que eu fui fazer um programa uma vez, eu sou muito dado desse negócio. Aí eu cheguei, abracei a maquiadora, beijei ela ficou parada olhando pra mim assim. Eu falei, mas o que foi? Ela falou, o senhor beija as pessoas? Hoje em dia é difícil, né? Não, eu fui lá no Pânico, né? Pergunta que ele fez, o doutor, o senhor faz sexo? Eu pego a menina, coloco ela em cima da cama, jogo álcool e flambo. Eu acho que nós somos um monstro, coisa assim. Igual a gente teve uma entrevista com a tia do Mulheres e muita gente acha que ela é mulher, que o ator é mulher. Choca. Né? E hoje então a gente vai falar bastante coisa de saúde, né? Bastante que aqui o BaqueCast é de saúde, humor, diversão, muito legal, né? O que é esse teu aparelho? Tem umas siglas aqui que eu queria que você me explicasse aqui. Eu até peguei aqui, ó. Falei, falei, quero ver o que vai me falar o que é essas siglas aqui, ó. MESI, ABPI, ITB, DAP, né? Capaz, uma sopinha de letra aqui. Tudo, faz aqui. Quer começar pelo princípio ou começar pelo início? Vamos começar pelo início, né? O que a gente faz, está trazendo para o Brasil, na verdade, é um equipamento que ele calcula o que a gente chama de ITB, a primeira siglazinha, que é o índice tornozelo braquial. Índice tornozelo braquial. E ele previne o quê? A DAP, que é a DAP, que é a doença arterial periférica. Que sério. Certo? E essa doença arterial periférica, o que ela significa? Significa que você está tendo um problema nas suas artérias. Né? Nós temos artérias e temos veias. As artérias, elas levam sangue rico em oxigênio para nutrir os nossos órgãos principais, né, doutor? Claro. Que seriam pulmão, rins, fígado, cérebro, coração. Então ele vai pelas artérias. Quando ele volta pelas veias. Né? E se a gente tem uma obstrução em uma desses caminhos, dessas tubulações que a gente tem no corpo, a gente tem consequências muito graves, que são infarto, AVC, trombose e amputação de membros. E essa doença arterial periférica, que é a DAP, ela atinge um número muito grande da população mundial e o mais grave ainda, 70% das pessoas que têm essa doença não têm sintoma nenhum. É uma doença silenciosa, né? Silenciosa. Então, quanto mais cedo... Não sente nada? Não sente nada. Então, quanto mais cedo você consegue detectar isso, você consegue tratar com menos trauma para o paciente, menos custo. Né? E para você fazer esse teste, que é o ITB, o índice tornozelo braquial, que detecta essa doença, a gente tem, pelo procedimento normal, tem que ter um profissional com muita aptidão, tem que auscultar muito bem. Então ele vai medir a pressão do braço do paciente, primeira vez, e aí ele tem que medir a pressão dos tornozelos também. Para medir a pressão dos tornozelos, não é só você colocar o esfigmomanômetro, aquele medidor de pressão, em cada um dos tornozelos. Você precisa, além do esfigmomanômetro, você precisa localizar 2 artérias e você precisa do auxílio do Doppler. E para o Doppler, você tem que auscultar, tem que ficar ouvindo o fluxo sanguíneo. Então é muito difícil, não é qualquer pessoa, sem um bom treinamento, que consegue fazer. Então esse procedimento, ele demora em torno de 25 a 30 minutos para ser feito, pelo protocolo padrão. E a pessoa tem que ter 15 minutos de descanso antes de fazer esse teste. Então, veja, ele vai ter que ter 15 minutos de descanso, vai ter que medir um braço, depois medir um tornozelo, depois medir o outro, repetir mais 2 vezes isso, entrar numa fórmula e calcular o ITB. Então, se o cara for corintiano, né, Rafael? Aí tiver problema no jogo, né? E aí a pressão dele oscila, então aquele cálculo não vai estar muito preciso. Ele tinha morrido uns dias atrás. Então, com o aparelho que a gente está trazendo para o Brasil, é o equipamento europeu, ele faz esse teste, ele calcula em menos de 1 minuto. Nossa, que rápido! Menos de 1 minuto e de maneira simultânea. Você coloca um manguito em um dos braços, um em cada tornozelo, aperta um botão, ele calcula em 1 minuto, menos de 1 minuto, ele calcula essas informações e muito mais coisas. Você conhecia, rapaz? Não, conheci agora aqui, nos bastidores. Você dá aula há quanto tempo?
17 anos, Você mas cara de sempre garoto, fui atleta. Garoto, Nossa, 17 menino, anos. Garoto, eu vou fazer 38 anos. Sim. Olha, parabéns. E você já teve algum problema de alguém que você estava dando aula? Você é personal, né? Sim, sim. Você é personal. Já teve algum, ou você manda fazer uma análise de exame? Que, sinceramente, alguns exames que eu fiz antes de fazer academia, sou sincero, não vê quase nada. Parece exame de piscina. Na verdade, assim, aqueles exames para as academias pedem para você iniciar uma academia, né? Um exame simples que é um exame clínico. Na verdade, ele é bem simples mesmo, é mais para... Bota simples nisso, exatamente. Né? Isso parece que é um atestado que durante um ano você não vai... Durante a vida toda você vai ficar doente. Pressão, detalhes... bate-papo mesmo ali de uma anamnese e tal, mas no fundo você olhando para a pessoa, você já consegue detectar algumas coisas. No meu caso, por exemplo, é sedentária, excesso de peso sedentarismo. Excesso de peso. Então, assim, são algumas coisas que a pessoa entra numa academia, a gente já bate o olho, a gente já sabe, já faz algumas perguntas chaves, né? Não precisa. Mas você trabalha com emagrecimento, muito especificamente com emagrecimento. Inclusive, eu fiz uma live recentemente, semana passada, com uma psicóloga, né? E cada dia mais está sendo estudado relação atividade física, sedentarismo com parte emocional. Aí não se sabe mais hoje em dia se é o excesso de peso que causa a depressão, por exemplo, ou se é a depressão que causa o excesso de peso. Um aparelho desse seria fundamental, né? Não, sem dúvida. É fundamental. Sem dúvida. Ainda mais com a nossa... Sei lá, hoje em dia para você marcar um exame que também não é tão rápido assim, às vezes demora muito, então tendo essa detecção aí rápida, acelera o processo, né? Você já salvou a vida de alguém, Edson? Olha, salvou muita gente, mas tipo na hora. Já deve ter muita gente que deve ter sido salva, que a gente fez uma campanha chamada Artérias Saudáveis, em parceria com a Santa Casa de Santos. Inclusive, depoimento. Eu fui um dos clientes dele. Olha, aqui. Que mundo pequeno. E agora... Ele me falou, deita no chão. Aí ele me pôs as coisas, foi. Deita no chão que agora a gente vai querer saber. Na época deu verde. Na época deu verde. E a gente fez a avaliação de mais de 1.000 pessoas em 4 dias, né? E dessas 1.000 pessoas, nós pegamos 74 casos gravíssimos. As pessoas não tinham nenhum tipo de sintoma e com certeza elas iam ter problemas muito sérios ali. O problema sério que você diz é o quê? Poderia ter um infarto, um AVC. AVC. Isso. Poderia ter um infarto, um AVC. É muito sério. Então, as pessoas tem algum sinal clínico da pessoa que vai ter, que a pessoa possa falar que não tem, né? O caso específico da doença arterial periférica ela é curiosa porque ela é assintomática. A pessoa não tem um sintoma. Não que ninguém chegou para você, tô com uma dor na veia. Não, mas por exemplo, pouco tempo atrás porque eu fico muito tempo no computador, 12 horas por dia quase, e aí o meu braço estava amortecendo. Aí eu falei assim, meu Deus, vou pro hospital, né? Sedentária, quase 50 anos, tal. Não existe isso, não tem a ver com o amortecimento dos membros, tal. Isso aí é uma questão muito fisiológica e depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, vamos dizer assim, o aparelho em si, ele é um equipamento de screening, de varredura. Ele auxilia os profissionais a diagnosticarem rápido. Tem uma coisa muito curiosa, né, que mais de 50% dos exames feitos, os exames clínicos, eles seriam desnecessários. Isso é um custo muito elevado tanto para a saúde pública como para a saúde privada. Então, e você tem um número também muito alto daqueles exames que não são buscados. Então, por exemplo, quando você tem um problema, você vai no médico, o médico receita para você um exame, você vai num laboratório, faz um exame de sangue, ele vai ficar pronto daqui a 5 dias, e só que nesses 5 dias você ficou bom. Você não volta para pegar o exame. E aquele exame você gastou, morreu. Não teve nenhum tipo de... Então, e para você fazer um screening, uma varredura preventiva, preliminar com o nosso aparelho, você evita, por exemplo, os casos dos exames de ecodoppler, que mais da metade também seriam desnecessários. Então, se você faz o teste com o equipamento e você detecta que essa pessoa tem um problema arterial,
Aí você vai, daí sim você vai com exames mais complexos, uma tomografia, uma angioplastia, você vai em exames mais complexos, são mais caros, ocupam muito o sistema de saúde, mas você vai com alguma indicação de que aquela pessoa realmente tem um problema. Então, isso... e também assim, tudo começa quando você já começa com colesterol alto, né? Porque antes de chegar nesse ponto aí, você já vai fazer um exame de sangue e já aparece um colesterol alto. Esse eu acho que é o primeiro passo, né? Da pessoa que se alimenta mal, sedentária e tal. Eu pergunto para você, há uns tempos atrás, que eu tenho colesterol alto. Eu tenho, teoricamente, que tomar aquelas civastatinas da vida todo dia. Aí, de repente, eu abri a internet e estava assim, gente, o grande golpe das estatinas, não sei o quê, que estatinas não resolve, que o colesterol faz parte da vida, não sei o quê. Aí você vai no cardiologista e fala, não, tem que tomar. Aí fala com outra pessoa e fala, não tem que tomar. E aí? Toma ou não toma? É fake news, não é fake news? A gente na verdade, eu acho que se você já foi detectado, é porque tem que tomar, sim. Acho que tem que tomar. Tem que estar acompanhado por um médico, obviamente, tem que tomar. Não é um remédio barato, né, inclusive. E tem efeitos colaterais. Não, com certeza. Ataca as costas, né? Agora, imagina, né? Se você tem que tomar o remédio, mas isso, se você não fizer algo para melhorar, até quando você vai tomar remédio, né? Então, acho que eu sempre prezei muito pela questão da cultura da prevenção. A gente pensa muito sempre em remediar, mas na prevenção a gente sempre deixa passar, né? E quando começa pelo colesterol, até a questão da hipertensão arterial, que vai chegar nesse ponto que vai ter que usar esse aparelhinho aqui, né? Mas antes de você detectar tem cliente que com o aparelho... Tem cliente seu que te engana? É o que mais tem. É o que mais tem. Eu me engano. Eu pago academia e não consigo ir. Pago academia, eu acho que eu auto-saboto, porque eu não consigo, eu não consigo. Não, mas eu acho que em relação à organização, né? Só que você comentou lá nos bastidores com a gente, já dá para perceber que é falta de organização, às vezes, da rotina, do dia a dia, porque a gente se organiza para o trabalho, a gente se organiza para estar aqui, né? Mas na hora de pensar na saúde, a gente não se organiza. Outro lado, né? Não sabe nem por onde começar, talvez, né? É a vez que o pessoal fala, não almoço nada, não sei o que, mas já dá uma fome com uma pizza inteira. É o caso, né? E é o que acontece com muita gente. O pessoal acha que vai ficar sem comer, vai emagrecer, ou vai resolver algum problema, né, cardiovascular, porque, vou começar a caminhar, ou... Já teve caso que você chegou e falou, olha, vou abrir mão, não tem solução? Já, porque assim, a gente tá lá para dar dicas, né? A gente tá lá para passar a nossa experiência. Eu não vou fazer pela pessoa, enfim, né? Então a gente tem que passar a nossa experiência e organizar um projeto para a pessoa seguir. E se ela não seguir, não vai acontecer nada. Eu acho que acima de tudo é prevenção. Eu acho que o aparelho, esse aparelho, ele traz também isso, né? Você prevenir ou pelo menos tentar correr atrás do prejuízo, não é isso? Principalmente a prevenção, né? Que é o objetivo de fazer essa tabelinha com o personal trainer, né, Rafael? De você detectando precocemente um problema, você não vai precisar tomar estatina, não vai precisar tomar um remédio de pressão, porque você detectou preventivamente antes da coisa ocorrer. Dá para trabalhar com alimentação. Então, alimentação, exercício físico. Então, você consegue. E uma outra coisa muito interessante que a gente tem também, o Dr. Bactéria não conhecia na época, porque é novidade, né? Quantos anos faz aquilo? Acho que faz uns 4 anos já. Uns 3, uns 4 anos. Foi no congresso que teve. E aí a gente tem a questão de duas informações muito importantes. Uma delas é a pressão arterial central, que é aquela pressão que sai da aorta, que para você medir normalmente, né, tem alguns aparelhos hoje que já fazem isso, mas são aparelhos caros e isoladamente. Você tem que fazer em leito de UTI, que o cara coloca um catéter para poder medir a pressão da sua aorta. E por que é importante essa pressão? É muito invasivo, né? É invasivo pra caramba, né? Porque ali começa os sintomas da pressão alta. Então, antes dela se manifestar na extremidade dos membros, que seriam os braços, né, as pernas, ela começa a se manifestar na aorta. Então, teu coração, quando você está com um problema de pressão alta, já está sofrendo 10 anos antes. Então, se você consegue detectar isso precocemente, olha quanto tempo você vai ganhar de ação, né? E o brasileiro não tem essa cultura de prevenção, né? Você sabe que tem um dado do SUS que cada R$1 que você investe em prevenção, você economiza R$5, 5 vezes mais como medicina curativa, né? Que você não precisaria ter feito, né?
Que é prevenção, fala de saneamento, fala de uma série de coisas que você faz. Então, a prevenção, a academia de ginástica é uma prevenção. Esse aparelho é uma prevenção que faz, né? Olha, é o melhor remédio, né? Fala que 30 minutos por dia não precisa tomar remédio. Olha lá. Era o que mais falaram aí nos últimos 2 anos, né? O pessoal engana, fala que você tem que visitar o teu oftalmo, né? Uma vez por ano. Eu vou muito mais, que ele é sogro da minha filha. Então ótimo. Não sei se é bom. Eu pensei sempre. Eu preciso ir. Semana, né? Você não vai, faz 1 ano que você não vai, mas eu te vejo sempre. Tem que você ver o seu oftalmo, eu te vejo sempre. É verdade, né? Nossa. Mas essa questão do problema circulatório é interessante assim. O sangue para descer até lá nas suas pernas lá, tem a questão da gravidade que te ajuda, né? Mas e o retorno, né? Pro coração, né? Ele faz mais força, ele precisa de mais força para retornar ao coração, né? Então os membros inferiores são os principais. Dá varizes? Com certeza. Sim, né? Com certeza. Ainda mais já detectando isso. A mulher estava se distraída, não sei o que, da varíola. Com certeza. Quem que está falando aí? Mas enquanto as pernas não estão se mexendo, a probabilidade disso acontecer é grande. Ainda mais se esse aparelhinho detectar. Tem que realmente procurar ajuda. Eu já fiquei pensando, eu vou ficar em pânico se eu fizer o teste. Nós vamos fazer o teste com você hoje. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, como que se faz? Vai deitar no chão hoje, então? Vamos fazer o teste com você, qualquer coisa já pede. Gente, ele está ouvindo a gente, amando o seu currículo pra gente, que a gente já vai... Ai, meu Deus do céu. Mas a verdade você tem que ficar feliz se você soubesse der o vermelho aqui, porque tem que ir atrás, exemplo, né? Na academia poderia ter esses aparelhos, e onde mais a gente pode ter? Como que a população vai poder ter acesso, né? Pois é, isso esse programa, o Backcast aqui, vai nos ajudar a divulgar as informações para que a população tenha esse conhecimento e as entidades médicas, os órgãos públicos, nos procurem para poder estar buscando disponibilizar isso para a população. Nós estamos fazendo aqui também uma campanha durante os 3 meses no aeroporto de Congonhas, na área de embarque. Né? Por que isso aí? Os passageiros, eles vão ficar em voo, acho que quem está acostumado a viajar de avião escuta às vezes um membro da tripulação fala assim, existe algum médico a bordo para um trabalho voluntário, alguém está passando mal. Então, como você vai viajar de avião... Eu já tive no avião com isso, falou. Você tem um problema de pressão, de alteração de pressão. E as pessoas que já têm um problema da doença arterial periférica, que não percebe isso, ou que vai viajar precisa daquelas meias de compressão, até para você usar uma meia de compressão, você precisava fazer o ITB, para você ver se você tem uma compressão média, alta ou baixa. Porque se tem uma veia comprometida, você não pode dar uma pressão muito alta, que você vai trazer problemas para aquela pessoa. Então a gente está fazendo essa campanha, né? Quase em frente ali o portão 11 do saguão de embarque. Estão pegando gente assim? Estamos pegando bastante gente, bastante pessoas estão fazendo. A pessoa não viaja? Normalmente viaja, né? Eles viajam porque mas não voltam. Congonhas mas eles recebem a orientação de procurar o seu médico, né? Alguns já sabem que tem um problema. É curioso porque alguns já sabem que tem um problema. Falam, olha, realmente eu tenho um problema que eu estou tomando já uma medicação, fazendo um tratamento com vascular e só queria comprovar. E aí o aparelho acusa. Olha só. Nossa, que interessante, gente, né? E campanha que vai ajudar. As clínicas já têm esse equipamento atualmente? Alguma? Onde? Algum laboratório, alguma clínica? Por exemplo, eu estou vendo esse backcast aqui. Falei, putz, eu quero fazer esse teste aqui. O que eu faço? Tem alguns locais que estão fazendo, mas são muitos poucos ainda, né? Então nós temos essa campanha no aeroporto de Congonhas, é simplesmente no saguão de embarque. É só nós em campanhas, não tem um laboratório não que tem, possa fazer? Não, ainda não. O pessoal pode nos procurar se quiser, que a gente faz um estudo da possibilidade de estar usando, né? A clínica Ivasc em Campinas, o doutor está fazendo lá uma campanha também, está usando na sua clínica, né, na Ivasc, e nós estamos também utilizando em Santo André. Pois daí eu estou vendo, é quase como você vai no ponto-socorro, vai se passou mal, eu quero te ver tua pressão, você deveria ser um exame também a ser feito, né? Hoje a prefeitura de Bertioga adquiriu um aparelho nosso,
está usando no setor de ferida, no setor da mulher, né? Na verdade, saúde da mulher, e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Saíram na frente. Olha, que legal. São visionários, né? São visionários, saíram na frente. Eu acho que até por economia, né? Sim. Economia, quer dizer, economizar dinheiro, curativo, né? Coisa. E saúde não tem partido, né? É verdade. Não. Olha, aqui a gente gosta de contar história de vida, né? História de saber realmente quem está sentando, como papear. E o Rafael, e eu sei que também o Edson tem. Conta um pouquinho, tem acidente? Nossa. Como é que chegou aí? Tem coisa então aí. Resume um pouquinho pra gente. Você tem uma história legal, né? Pode contar. Eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune já há 27 anos já. Que, assim, não tem cura, então é uma doença de pele, só que ela ataca as articulações num grau elevado, que é o meu grau, inclusive. Sim. E de uns 15 anos pra cá eu fui detectado. A gente encara mais com coisa de pele, né? Tem uma associação emocional, mas ela aparece mesmo na pele. Sim. Mas a articular eu fiquei sabendo depois de 15 anos já de ter a doença. Doía? Eu travava. Muita foco na dor lombar mesmo, que é a da doença, né, os médicos comentando, né, de tanto médico que eu já fui nessa vida toda e tal. E então isso atrapalha bastante, principalmente parte emocional, e ninguém fica feliz com dor também, né? Então não é só a pele, tem a questão das dores. E aí a questão de acidente, sofri alguns acidentes surfando, andando de moto e tal, que fez, inclusive, eu ser uma pessoa disciplinada com a prevenção, inclusive, né? Porque dores, pele, então eu tenho que cuidar tanto da minha pele quanto das minhas dores praticamente a minha vida inteira. Você descobriu quando? A psoríase que eu tinha uns 10 anos. Nossa. 10 anos. Apareciam coisas, você não sabia o que era? Começou pouco, né? E com 17 anos aí foi muito forte, começou a vir muito forte. Mas passei pela adolescência, a parte mais difícil aí com a pele ruim. Mas para ser novinho, parece que nossa, adolescência. E a academia e o dia a dia te ajuda, então, isso? Com certeza. Praticar esporte me ajuda, porque o emocional bom, ela melhora também, né? Mas eu faço um tratamento já há 10 anos que mudou muito minha vida, né, nesse sentido de melhorar minhas dores. Eu cheguei a ficar 5 anos sem conseguir correr, jogar bola, coisas que eu sempre fiz, sempre fui atleta, né? Sempre pratiquei vários esportes. Né, Edson? Nossa, bastante. E aí depois que mas foi muito por conta do tratamento mesmo, né? Que aí melhorou bem minhas dores. Tenho 3 cirurgias, uma em cada lado do quadril, no ombro esquerdo. Quem vê não pensa, né? Sou todo ferrado, em todos os sentidos. É cirúrgica? Pode ser? Não tem, né? Não tem cura. Você diz em relação à artrite. Por causa das quedas de moto, esse negócio que você fez? Então, foi duas por causa da queda de moto e uma foi surfando, o braço saiu do lugar né? Mas, por exemplo, a psoríase, ela ataca as minhas cirurgias que são mais fracas, né? A região mais frágil. Então, a psoríase, ela ataca muito essa região. Que trabalhando que você trabalha, você tem que ser hoje em dia, assim, parece até loucura, mas assim, eu acordo, já me alongo, já tomo minha água, já vou tomar meu café da manhã, já vou fazer exercícios, vou trabalhar e à noite eu faço mais alongamentos, se eu vou correr, eu boto gelo no meu joelho, no meu pé. Então, assim, eu tenho uma disciplina. Parece que eu tô me vendo. Eu também. Mas tem assim, tudo a ver com o método 30 Fit que você desenvolveu? Foi uma consequência de coisas, né? O meu último acidente. É uma academia voltada para emagrecimento. Sim. Eu preciso ir lá. São Paulo? Aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, em Santana, na zona norte. E ela surgiu na Francisca Júlia. Francisca Júlia, na zona norte. E qual que é o diferencial, né? Porque existem muitas academias, né? Eu fiz, não é uma academia tradicional, não tem equipamentos, né? Então é muito peso do corpo, peso livre. Mas eu fiz uma pesquisa antes de abrir a academia para saber o porquê que as pessoas, qual a dificuldade das pessoas frequentarem a academia e tal. E as principais respostas que eu tive foi falta de tempo para emagrecer, o que é mentira, né? Claro falta de prioridade, na verdade. Né? Desculpa. A segunda resposta que eu mais tive foi dificuldade para emagrecer, porque eu já passei um monte de academia querendo emagrecer e nunca conseguia.
E a terceira foi, eu não treino porque eu tenho dores nas costas. Tenho hernia de disco, tenho bico de papagaio, não posso pegar peso. O próprio peso te dá dor nas costas, né? A pessoa que tem artrose do quadril pode fazer? Não, tem que fazer, né? É claro que vai ter as limitações. A artrose é degenerativa, não tem solução. Mas você pode conviver muito bem com isso. Eu não convivo tão bem assim, não gosto dela, não. Inclusive ortopedista, né, Edson, do aparelho, né? Tem um público que eu acho que é específico, né? Eu não entendi o que tem a relação com ortopedia. É que você tem o problema das feridas, né? As feridas que você tem de tratamento para prevenção de amputação, porque o que acontece quando a pessoa tem principalmente diabetes, tem que ter um cuidado maior. Aquele negócio de pé diabético. Isso, tem que ter um cuidado muito maior. Você precisa, quando você tem uma obstrução arterial, aquela área do seu corpo, ela é menos irrigada com sangue, então ela acaba necrosando. Então as feridas não curam. Então quando você faz o teste do ITB, você vai ver se a ação que você está tomando está dando resultado, se o ITB está baixando, está subindo. Então você consegue verificar isso. Você é o inventor desse aparelho, né? Não, ele foi criado na Eslovênia. Criado na Eslovênia? Você importa esse aparelho? Nós importamos com exclusividade para o Brasil. Que bárbaro. Nossa, como é que você chegou nisso? Eu encontrei eles na feira médica em Düsseldorf, na Alemanha, em 2015. Né? E quando a gente estava conversando, foi uma briga para eles acreditarem no mercado brasileiro, né? Que problema de burocracia para você conseguir Anvisa e Metro, aquela coisa toda. E aí nós conseguimos, graças a Deus, a Anvisa e Metro, que demorou quase 3 anos para a gente tirar todos esses... uma burocracia, né? Eu acho que na época que te conheci, você estava tirando, né? Estava tirando quando você foi lá. Foi um dos primeiros, ele falou, doutor Roberto. Eu lembro, eu tenho a cabeça, eu esqueço o que eu almocei ontem, mas tem coisas que eu lembro, assim, eu lembro que nós conversamos justamente isso que você estava pedindo. Eu fiz essa pergunta para você na época. Custa caro o teste? Olha, eu vou falar que depende da aplicação. Ele não é um equipamento barato, porque os custos de importação são muito elevados, os impostos, né? E os custos para você manter o certificado dele no Inmetro, que você tem que renovar todo ano, também são muito elevados. Por exemplo, eu preciso mandar todo ano um auditor para a Eslovênia para auditar a fábrica. O equipamento não mudou nada. É tipo ISO 9000, uma coisa assim. Como se fosse uma ISO 9000, só que é uma regra que existe, que você tem que renovar o Inmetro, porque você tem que ter Inmetro e Anvisa nesse equipamento. Aí você precisa renovar esse certificado todos os anos. E aí, uma das coisas é que a fábrica precisa ser auditada. Então a gente são custos muito elevados, né? E a gente tem que ter tem que ter uma calibração anual, esse aparelho tem que ter uma calibração anual, né? Então vocês não vendem o equipamento, vocês alugam? Não, também. Nós vendemos também. Foi vendido para a prefeitura de Bertioga e de Rio Branco, no Acre. E a pessoa, para ter esse equipamento, tem que fazer tudo isso? Não, a pessoa para adquirir o equipamento só tem que comprar conosco. Quem tem que renovar a certificado é nós que temos a obrigação. Vocês têm a obrigação de fazer tudo isso. Por isso que o custo já fica um pouco manutenção, maior, né? Nossa, interessante, né? Quer dizer, não tem essa dor de cabeça, mas o custo aumenta um pouquinho, né? Aumenta bastante, né? Sim. Olha, eu sou jornalista há 23 anos quase, eu podia falar, né? Que eu tô falando da minha idade. Eu nunca conheci um engenheiro clínico. Eu nunca. O que faz, né? Porque eu já conheci engenheiro de vários tipos, mas engenheiro clínico... É uma especialidade, né? Não é muito difundida, mas é muito importante. A engenharia clínica, ela é fundamental nos hospitais, para você fazer uma programação de prevenção, de manutenção dos equipamentos, que é muito importante, né? Matemática beça, né? Tem que ter. Tem que ter um cuidado especial. Você tem diversas áreas que você precisa ter por exemplo, o setor de diálise. Então, as pessoas que têm problemas nos rins, os rins não filtram mais o seu sangue, você tem que ir para uma máquina. E essa máquina, ela tem que ser purificada. Você tem que fazer, o pessoal que infelizmente que tem problema com os rins, eles têm que fazer a filtragem dia sim, dia não. E é muito complicado isso aí. Então as máquinas têm que estar bem higienizadas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um exame de colonoscopia, você tem todos aqueles equipamentos de
de aspiração, tem que estar tudo muito bem calibrado, muito bem afinado. Então, isso é uma área que é o setor da engenharia clínica que programa isso tudo nos hospitais. Obrigatório, né? Exatamente. Obrigatório, não tem como. Fundamental, porque antigamente o pessoal não... Sim. O responsável pela área da engenharia clínica nos hospitais era um médico. Mas aí essa coisa foi mudando. Sim. E aí surgiu a necessidade da engenharia clínica de fazer um curso específico, né? E os médicos faziam esse curso? Não, eles não faziam esse curso. Ela ficava a cargo dos técnicos, né? Sim. Dos técnicos. Não tinha uma área especializada para isso. E aí ela foi criada, né? E existem agora alguns engenheiros clínicos, aliás, bastante, não o suficiente para atender toda a demanda do hospital, dos hospitais que existem no Brasil, né? Mas está melhorando a coisa. A gente tem agora uma briga, mas com o CREA, que é para poder reconhecer a engenharia clínica como um título ou uma área específica da engenharia. Porque, por enquanto, a gente fica meio assim na zona. Eu sei o que é isso. Eu faço parte do Conselho Regional de Biomedicina. Sabe? Eu sou do setor de ética. Sabe? Então, o que tem de gente que são 31 habilitações. E o cara que tem uma habilitação, vamos falar, em laboratório de análise clínica, o cara não pode fazer estética. Só que às vezes, o cara é habilitado em análise clínica, mas resolveu que achou legal, então começa a fazer estética. Pô, a gente chama a pessoa não pode fazer, sistematicamente, ela pode até perder o diploma. Uma coisa dessa assim, que os conselhos, a gente tem muito contato com os conselhos, o pessoal leva muito a sério isso mesmo, que um conselho denuncia para o outro. Né? Mas eu queria ver esse aparelho funcionando aqui, né, André? Nossa, vamos fazer aqui. Como é que o André faz? Vai pro chão, André. Como é que eu tenho que deitar no chão? Tem que deitar, né? O aparelho André, aproveita a oportunidade. Ai, meu Deus do céu. Eu não, doutor, como que a gente vai deitar no chão? E ó, gente, doenças cardiovasculares têm os maiores índices de morte no Brasil e no mundo. Então, assim, esse aparelho, você tinha comentado no início lá, de a cada dólar, né? A cada $1 que você investe, você tem uma economia de 5 vezes a mais em medicina curativa. Então, não é dado não é do Roberto, não, né? É dado do SUS. É dado do SUS, isso então é um dado oficial, né? E dá para reverter mesmo essas doenças cardiológicas com o exercício, né? Certeza. Alimentação, né? Por isso que começa lá na base, né? Porque os seus filhos, eles acompanham os pais, né? Se os pais não fazem, a probabilidade dos filhos também não fazerem atividade, comerem besteira, é enorme. Se a pessoa tiver pressão alta, é uma outra coisa que você vai avaliar. O que a gente está vendo aqui com o ITB, com o índice tornozelo braquial, é a relação, como que está a situação arterial sua. Você pode ter pressão alta, mas as suas artérias estão boas. Mas eu não tenho pressão alta. Inclusive, eu tenho pressão baixa quase todos os dias, 9/6. Bom, ela estava nervosíssima agora. Tava, mas então, a pressão está 15, o aparelho é médico, ele não erra, tá? Sim. Então, é 15/9 a sua pressão. Não, ela estava super tensa agora. Não, é que a minha pressão, a vida inteira foi ou é 10/5, 9/6, inclusive pode ser um momento de emoção. Nervosa de fazer. Você estava super nervosa. Eu estava super na minha mão gelada. E você lembra, né, aquela coisa, se você está fazendo uma medição de maneira individualizada, você incorre num risco de ter um erro, porque às vezes a pressão dela sobe, ela fica mais calma, fica nervosa, e aí você não consegue aferir naquele mesmo instante, uma fotografia simultânea. Tem pessoas que têm medo de avião, né? Tem medo de avião. Dá pra pegar alguns erros assim, fazer no aeroporto, a pessoa lá? É verdade. Alguém já deve ter desistido de viajar, né? A gente já fez de alguns pilotos que passam por lá, e a gente convida eles para fazerem, né? Sim. E é uma outra coisa que a gente está tentando chegar nos recursos humanos das companhias aéreas, para tentar fazer uma parceria com eles, para eles incentivarem, oferecerem, a gente oferece algum tipo de desconto para os passageiros fazerem, porque é interessante para a própria companhia aérea. E nós pegamos alguns pilotos e eles falaram, olha, teve colegas nossos que mesmo depois de fazer os exames de rotina, os exames cardiológicos, eles sofreram infarto. Então, ou seja, mesmo você fazendo, acontece isso. Você conhece alguém que morreu de morte súbita? Claro. Sim. Então, agora, assim, eu fiz, deu tudo certo, foi um acaso, né? Mas, não, foi, né? Porque como eu tô acima do peso, poderia ter alterado, né? A sua situação, são coisas que a gente falou, né? São coisas bem distintas. Ele está verificando como é que está os rios que levam
água. Entendi. Aos seus... Quer dizer que ela vai continuar fazendo... Vai continuar fazendo a sua matéria. A pessoa não precisa mandar o currículo, não, pra gente aqui. Parabéns, olha. Obrigada. Podemos tomar chopp e comer torresmo. Mas nem tanto. Calma lá. Olha, pode tomar chopp e comer torresmo? Mas, certeza, Rafael, o abdominal tira a barriga, mesmo que eu tô precisando tirar minha barriga. Então, isso é uma pergunta interessante, né? Todo mundo acha que vai fazer abdominal e vai perder barriga, né? Mas assim, o abdominal é onde a gente mais acumula gordura, mas a forma de você eliminar a gordura não é fazendo abdominal. Né? Muita gente acha que vai ficar fazendo abdômen e vai tirando a gordura. Sabia, por isso que eu nunca perdi a barriga. Fecha a boca. São 300, 400 abdominais por dia. Não, é importante você fazer os seus abdominais. Cadê o rapaz do negócio de mentira aqui? Mas a verdade é que para perder gordura você precisa gastar energia. Né? Gastar mais do que ingere. Então, na verdade, você não precisa fazer abdominal para perder barriga, o que muita gente acha. Tem uma amiga minha que ela fala assim, que o nosso organismo é uma balança. Se você comer mais do que você gasta, você engorda. Se você comer menos do que você gasta, você emagrece. Então você tem que criar... Exatamente. Mas o senhor é super disciplinado. Vai para academia, pega peso, né? Tudo. Não, agora porque eu estou com esse problema de artrose. Então, mas você falou, mas a gente está tentando encontrar uma linha de exercícios físicos, né? Justamente para fortalecer a musculatura, que como você disse... mas em relação à artrose, assim, é o grau máximo da articulação degenerativa, né? Não então, precisa assim, esculachar tão fazer. Mas é verdade. Cuida da alma que o corpo já era, doutor. Você está reclamando, ele foi bonzinho contigo, ele esculachou até o extremo. É o grau máximo. O próximo passo é defunto. Se a gente for pensar, é assim, o que protege a articulação é a musculatura, ligamento, tendão. Então, assim, a articulação já não tem muito o que fazer, né? Então, ao redor da articulação tem como. E é isso que vai te ajudar a poder caminhar. Célula-tronco, o que você acha? Inclusive sobre tratamento com célula-tronco. Provavelmente os próximos, eu imagino aí, como está evoluindo tão rápido, os próximos 10 anos já deve ter solução para isso. Você sabe que eu tive problemas de joelho, esse negócio todo, de cartilagem, por causa de artrose, esse negócio, a célula-tronco me salvou, cara. Olha. Eu consigo andar normalmente. Assim, mas pode pegar peso? Quem tem problema no joelho? Eu acho que assim, é tudo... caso a caso. Tem as limitações, né? Porque um peso para alguém mais forte vai ser um pesado para alguém mais forte, não vai ser o mesmo pesado para alguém mais fraco, né? Então, assim, para uma pessoa que não está fazendo nada, vou começar, tenho artrose, artrite, enfim, vou começar um trabalho. Vai ser completamente diferente de uma pessoa que já vem de histórico de anos aí de atividade, né? 30 então, minutos, então, por dia eu consigo emagrecer. Sem dúvida. O que faz emagrecer... Mas vamos entender o processo, né? Entende o processo e fala quem vai comer depois. Ela acabou de fazer, ela vai comer feijoada. Porque assim, aquela questão da academia tradicional, de você faz a musculação, vai pra esteira, aquilo lá funciona. Só que você vai precisar de 1 hora, 1h30, 2 horas. Agora você tem 1h30, 2 horas todos os dias, porque precisa de ser todos os dias. Sabe quando eu fazia, cara? Eu ia naquela 24 horas, você é meio louco, mas eu entrava na academia 3 horas da manhã. Nossa, 3 horas da manhã, todo dia. Eu acordava o profissional que estava lá. Isso no começo, mas como eu ia todo dia, ele me ensinou onde é que é a chave de luz da academia. Então eu já entrava, eu mesmo ligava os aparelhos, depois eu desligava, ele continuava dormindo. Eu já saía porque era todo dia, às 3h30, 4h30. Mas é organização, né? Sim, era organização. Isso é organização. Fazia mesmo, ia, aquela 24 horas. Pessoal de academia, não... Cuidado às 3 horas da manhã. Cara, 3 horas da manhã, todo dia, não é que era dia. Eu sou meio chato. Eu tenho um furo aqui de reportagem. Tô sabendo que alguém gosta de tocar violão. Conta aí. Você toca violão? Tem um hobby, né? Tem. A gente tem que ajudar nas finanças, né? Tem que animar festas. Você tá brincando? Você faz? É verdade? Eu profissionalmente? Adoro. Não, profissionalmente não. Mas eu gosto de tocar de Odair José a Rolling Stones. E canta também? Super eclético.
Canta alguma coisa também. Ué, então dá um trechinho aqui, pode ser? Pode fazer precisa do violão, né? Senão não vai dar. Não vai dar. Mas sem violão dá pra cantar? Ah, não, sem o violão não dá, porque eu preciso da nota. Tal. Nota. Todo mundo se safa, eu não tive que ficar lá que ir pro chão. Aqui, esse negócio todo. Olha, nunca mais vou trazer um detector de mentira aqui. Mas você sabe que nossa, uma das coisas que eu tenho, não saber tocar nada, cara. Não sei tocar nada. Sabe, tentei aprender a tocar acordeon, mas eu aprendi que era o dó. A única coisa que eu sei do acordeon é que é o dó. Mas teve acordeon que eu quis aprender, cara. Bacana tudo. Sabe, eu até falei para André, ver se trazia o que está tendo um festival de harpa. Eu adoro harpa, cara. Mas, doutor, a gente para de viver quando a gente deixa de experimentar coisa nova. Experimentar coisa nova, né? Também acho. Se é isso que a gente tem vontade, vai e faz, né? Válvula de escape, sabe? Eu sabia nadar e fui lá aprendi a nadar. É lá. Aprendi a nadar. Você tem algum hobby, tirando a academia, lógico, porque o seu dia a dia você respira. Não, com certeza. Um dos meus principais é eu mato uma manhã para eu ir surfar. Acordo de madrugada, vou pra praia, 6 da manhã eu entro na água, vou até as 10 da manhã, hora que eu não aguento mais, eu entro no carro e vou embora, meio-dia eu tô em casa. Sozinho ou tem... tem uns amigos também, e às vezes vai sozinho Sempre mesmo. tem o que acompanhar. É minha válvula de escape. Sim. Que legal. Mas acho que precisa ter uma válvula de escape dessa, né? Senão que a vida da gente é muito... A vida leva a gente, você deixar... Ela leva a gente, você ficar no esquema que é só trabalho, e você acaba tendo prazer no trabalho, e aí que você fica mais ainda, você vai ver, você não sai disso. E aí que sua saúde fica de lado, e aí começam aí te dá um piripaque. Agora eu fiquei na saia justa, vocês vão ficar, né, doutor? Tem umas perguntinhas aqui. Vamos fazer finalizar aqui o nosso tempo. Agora eu quero ver. Nossa. Só eu não. Eu gosto de desafio, hein? É um desafio aí. Uma pergunta pra cá. Por favor, Edson, por favor. Escolha uma pra você e uma pra mim. Olha. Escolhe uma aqui. Ou você quer escolher pra mim? Escolhe pra mim aí. Essa é complicada. Você pegou mesmo, mais difícil. Obrigado. Quem começa? Olá, Edson. Eu? Edson ou Hudson? Hudson. Ixi. Você responde. Eu tenho que ler a pergunta primeiro, Isso, né? Vamos lá. Comidas que são colocadas na geladeira devem estar cobertas? Eu acho que sim. Devem estar cobertas. Então, nenhuma comida que você coloca na geladeira pode estar coberta. Sabe por quê? Eu até te explico fisicamente esse negócio aqui, né? Que sabe que tem. Que as pessoas só falam, tudo que põe na geladeira põe coberto, né? O que é geladeira? É uma caixa que fabrica vento gelado. Né, que ela tem um compressor, você pôs gás e ele gela o vento. O vento gelado é mais pesado que o ar quente, então ele desce e vai roubando o calor do alimento. Se você botar tampado, você vai estar transferindo essa responsabilidade que seria do vento, vai estar transferindo para a tampa. Demora muito para resfriar, então as bactérias adoram. Então você deixa destampado, depois de 2 horas é que você tampa. Então, como é que você sabe que está errado? Quando você olha a tampinha, está toda suando na tampa. Tá? Sempre coloquei tampado. Então, sempre fiz isso. Aliás, tenho lá agora na geladeira. 1-0 pro doutor! 1-0 pro doutor! Então, tudo que você coloca na geladeira é tudo sempre descoberto. Aí depois de 2 horas vai... Assim, você pega feijão quente, 2 caixinhas, uma se deixa descoberta e outra coberto. Põe na geladeira por 2 horas. Depois de 2 horas você vai e põe a mão embaixo das duas. A que estava destampada vai estar fria, está gelada. A que estava tampada ainda vai estar quente. É o tempo para as bactérias crescerem. Então, se deixa estampado, depois você cobre depois de 2 horas. Agora você, Rafael. Agora é você que ficou me incentivando a ficar lá no chão. Vai ser 2-0 pro doutor. Nada, que é isso. Podemos usar álcool 70 no carro? Eu diria que sim, né? Eu diria que sim. Para desinfetar o volante, tem que desinfetar por causa de Covid. Eu usei dos últimos tempos aí, eu usei. Acredito que sim. Então, você também não pode. Não falei 2-0 pro eu já sabia. Já. Sabe por que não pode? Tudo tem explicação, tudo tem explicação, sabe? Que o álcool, ele é inimigo de borracha. Não é? Inimigo de borracha. A borracha ela fica esbranquiçada, vai esfarelando, tudo isso, né? O álcool ele é totalmente inimigo. Então, se você usar alguma coisa alcoólica, ele vai deixar toda aquela parte esbranquiçada, e você vai começar a perder o volante do carro. Tudo que for emborrachado, porque o volante é emborrachado, a parte do painel é emborrachado, o freio, o breque é emborrachado.
Por isso que você não pode utilizar. Tá? Por isso que você tem uma formulazinha que o pessoal utiliza, que é 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 colher de sopa de detergente. Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato, 1 colher de sopa de detergente, você põe num borrifador, só de você dar uma passadinha por cima assim, que o Covid é uma bactéria que tem gordura por em volta. Tá? Então, esse produto aqui que eu falei para vocês, ele é um tipo de um detergente. Então, mesmo que tenha... Só isso diluído em 1 litro? Só isso, 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato, você põe num pulverizador com um paninho, você dá uma pulverizada, dá uma passada... Qual é a função do bicarbonato, doutor Bactéria? O bicarbonato, ele age como um limpador e um desodorizador. Sabe que se você pegar uma esponja, colocar na água, ela absorve. Mas se você pegar uma esponja e jogar no álcool, ela adsorve com o dedo dado. Tá? O bicarbonato faz uma absorção com o dedo dado dos odores. Então você desodoriza e o detergente e a água limpa. Então você tem uma limpeza e uma desodorização do carro. Que é o suficiente para qualquer tipo de vírus aí desses lipolídeos aqui. Fácil e barato. Todo dia. Baratíssimo, não precisa fazer nada. Sem falar que o álcool ele é inflamável. Então, de repente, qualquer coisa. Para quem fuma, né? Fuma. E você sabe o que dá? Já está verdade. comprovado também? Se você passar álcool gel, o pessoal está passando muito álcool gel na mão, isso daqui tudo, né? Mas se você for passar álcool gel, tem uma blitz, está positivo. Está positivo. É verdade. Está positivo. Não é que eu bebi, é que eu passei muito álcool. Não, só que você tem que esperar meia hora para repetir o teste. Era para repetir o teste. Então não dá. Se você continuar com a bebida, você não bebe. Então você tem que andar com a latinha de cerveja e mais um álcool gel. O álcool gel na mão, o álcool gelzinho na mão. É o álcool gel aqui, mas você tomou? Não. Doutor, Como é que te acha? @Rafa_30fit ou @30fit_ também, treino funcional. Eu tô indo lá. Contratação, 3 horas da manhã. Começa às 6 da manhã. Repete aí, pessoal. E nosso intuito é isso, é mudar os hábitos da galera, porque é muito mais fácil. Instagram, @Rafa_30fit. @Rafa_ é chique, né? Eu gosto de underline, chique, né? Por isso que eu coloquei. É chique, fica chique. E @30fit_ treino funcional. Aulas de 30 minutos voltado para emagrecimento, tirar as dores nas costas, principalmente para quem não tem tempo. Isso. E investidores, clínicas, laboratórios, pessoal que quer fazer uma coisa que vai... Prefeituras, gente, nossa, tanta coisa, deputados, né? Coisa que vai ter eleição agora. Né? Como é que te acha? Quem quiser dar esse presente para a população, né? Descobrir como mais coisas, é www.mesimedical.com.br. MES é M de Maria, ESI, medical.com.br. E você tem Instagram também? Temos Instagram, é @campanha artérias saudáveis. Lá que eu vi ela, um monte de coisinha. Eu vi um monte de letra aqui que eu fui escrevendo para te achar, para perguntar aqui. Tem bastante coisa. Adorei. Olha, maravilhoso. Olha, o trabalho de vocês aqui é um trabalho de prestação de serviço. Prestação de serviço. Eu tenho muito orgulho. Né? Salvar vidas e economia para a população. E é necessário, viu? O trabalho de vocês é muito necessário, não só para eu, para André, mas para todos nós aqui. Aliviada com o teste. Mas o que o pessoal tem, ó. Tá vendo? Que legal. Obrigado, gente. Obrigada pela entrevista. Vocês voltam? Tem que voltar. É um prazer. Tem que voltar. Vou chamar vocês aqui de novo. Interessante. Como é que te acha, doutor Roberto? O meu é DR Bactéria Oficial, né? Tanto Instagram como o YouTube. Né? E o TikTok, eu não faço dancinha, não aprendi aquele negócio de dar uma música aqui, não aprendi isso. Né? Mas é o TikTok, YouTube e Instagram, Doutor Bactéria Oficial. E você? Muito bem, @Andrea Felicone ou @Bacpapo. Isso, é o daqui? É o Bacpapo, que aí tem o Baccast e outros produtos e dicas. Isso, tá? E obrigado, gente, pelo que vocês viram, maravilhoso esses dois aqui, fantásticos aqui. Hoje eu vou dormir com a cabeça tranquila. Ai, amém. Obrigado. Tchau. Obrigado, gente.